Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual é o significado do nome do apóstolo Pedro? Alternativa A, pedra. Alternativa B, terra. Alternativa C, trovão. Alternativa D, fogo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, pedra. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. João capítulo 1, versículo 42. Pergunta 2. Qual é o outro nome do apóstolo Pedro? Alternativa A, Cleofas. Alternativa B, Alfeu. Alternativa C, Levi. Alternativa D, Simão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Simão. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 18. Pergunta 3. Qual era a ocupação do apóstolo Pedro? Alternativa A, fariseu. Alternativa B, publicano. Alternativa C, pescador. Alternativa D, pastor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, pescador. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Marcos capítulo 1, versículo 16. Pergunta 4. Qual era o nome do pai do apóstolo Pedro? Alternativa A, Zebedeu. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Alfeu. Alternativa D, Amitai. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Jonas. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. Pergunta 5. Quem é irmão do apóstolo Pedro? Alternativa A, André. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Felipe. Alternativa D, Marcos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, André. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 18. Pergunta 6. Que parente de Pedro estava muito doente? Alternativa A, prima. Alternativa B, sogra. Alternativa C, irmã. Alternativa D, esposa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, sogra. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 30. Pergunta 7. Que mal sofreu a sogra do apóstolo Pedro? Alternativa A, fluxo de sangue. Alternativa B, chagas. Alternativa C, lepra. Alternativa D, febre. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D, febre. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Lucas capítulo 4 versículo 38. Pergunta 8. Quantas vezes Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar? Alternativa A, 90 vezes 7. Alternativa B, 50 vezes 7. Alternativa C, 70 vezes 7. Alternativa D, 80 vezes 7. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 70 vezes 7. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18 versículo 21 e 22. Pergunta 9. Simão Pedro disse: Tu és o Filho do Deus vivo. Alternativa A, santo. Alternativa B, profeta. Alternativa C, bendito. Alternativa D, Cristo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Cristo. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 versículo 16. Pergunta 10. As chaves de qual reino Jesus prometeu dar a Pedro? Alternativa A, chaves da morte. Alternativa B, chaves das igrejas. Alternativa C, chaves do reino dos céus. Alternativa D, chaves da terra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, chaves do reino dos céus. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16 versículo 19. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.